Olá, seja muito bem-vinda à nossa terceira e última aula da nossa semana Aprender Sem Sofrimento. Eu estou muito feliz que você está aqui. Se você chegou até aqui, provavelmente você deve ter assistido às aulas anteriores. Se você não assistiu, corre lá no grupo do WhatsApp, onde a gente está disponibilizando o link dessas aulas. São aulas gratuitas. E, gente, sinceramente, tem ouro em pó lá. São conhecimentos de 10 anos, baseados em evidência científica, baseado em experiências práticas, em algo que realmente funciona. Já são 10 anos trabalhando com o público neurodivergente e ali eu trouxe o ouro em pó mesmo do funcionamento do cérebro neurodivergente. E nessa aula 3, a gente vai falar então, a partir de agora, do entendimento à ação, qual o próximo passo, né? Recapitulando, se você chegou até aqui, você já descobriu como seu filho aprende. A gente falou de funções executivas, a gente falou de memória de trabalho, a gente falou de motivação, a gente falou de emoções e como que o TDAH impacta em todas essas funções cognitivas e como isso impacta realmente no aprendizado. Você viu como é que o cérebro funciona, você viu quais são as estratégias, o que os pais fazem de errado. E hoje a gente vai responder, tá? E agora, qual que é o próximo passo? E uma das maiores dúvidas das mães é sempre, Dayana, qual é a estratégia melhor para o meu filho? Eu vi todas aquelas estratégias e aquilo ali é um recorte das possíveis estratégias que eu trouxe com base nos principais erros que eu vim observando ao longo de todos esses anos. E aí, a resposta é depende. Depende. Porque não existe uma estratégia perfeita. Existe uma estratégia que é a estratégia correta para o cérebro certo. E aí, eu quero te convidar a pensar em três crianças, né? A gente tem a primeira, que é a Maria. A Maria, ela tem TDAH e ela tem nota baixa. O João também tem TDAH e tem nota baixa. E o Zeca também tem TDAH e nota baixa. Observe que o diagnóstico é o mesmo. O sintoma de nota baixa também é o mesmo. Todos têm TDAH e todos têm nota baixa. E aí, como que a gente faz, né? Só que eles precisam de intervenções diferentes. Observa, a Maria, ela tem TDAH, nota baixa, só que a memória dela é uma memória que falha boa parte das vezes. Ela é uma criança que está com dificuldade em exatas e ela é uma criança que tem um perfil de aprendizado visual. Já o João, ele está com problema o quê? Na leitura. O problema dele é humanas e é um aluno que é visual também. O Zeca é um aluno que tem notas medianas, mas o problema principal é a organização dos estudos, a bagunça com relação ao caderno, ao que precisa fazer, os horários os dias de provas, e ele é um aluno sinestésico. E aí vocês observam que o diagnóstico ele é o mesmo, mas a necessidade e as possíveis intervenções elas são diferentes, porque o diagnóstico pode ser igual, mas as necessidades não. E aí vem o maior erro das famílias. Boa parte das famílias veem essa necessidade e começa a trocar de professor, comprar mais livro, aumentar a carga horária de estudos, ficar baixando aplicativo, começa a assistir vídeo no YouTube, buscar coisas na internet. Não que isso vá prejudicar o seu filho, mas você fazer isto sem descobrir o que está por detrás, sem ter clareza da real necessidade do seu filho, pode ser sim prejudicial, porque aí vem aquela sensação, poxa, eu já tentei de tudo e nada funciona, certo? E nota baixa não é diagnóstico, é um sintoma. Por isso eu preciso ter clareza daquilo que realmente o meu filho precisa. E antes de ensinar qualquer criança, de ajudar, de mediar, de acompanhar um dever de casa, a gente precisa entender como aquela criança aprende, por que aquilo está acontecendo. E aí, pensa num médico, tá? Você chega lá no hospital e você tá com dor de cabeça. Ao seu lado tem uma pessoa com dor de cabeça também. O médico, ele não vai receitar um remédio sem investigar. Por que você está com essa dor de cabeça? Há quanto tempo você está com essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça é frequente? Isso é recorrente? Ele vai entender a causa, o porquê. E a partir daí, a gente vai iniciar um tratamento. A mesma coisa acontece com a aprendizagem.
Por mais que eu tenha o diagnóstico no caso da gente, TDAH, nota baixa, eu preciso entender como aquela pessoa aprende, por que que aquilo está acontecendo, porque às vezes ele está estudando e não está funcionando, ou por que que ele está procrastinando e não está dando certo. Porque uma coisa eu digo para vocês, nenhuma criança quer realmente ficar sendo chamado a atenção o tempo inteiro, ser invalidado o tempo inteiro, ver os colegas avançando e ele não. Isso não é uma realidade, gente. Não é preguiça. É uma forma de aprender diferente, que a gente precisa mostrar para essa criança, inclusive, que ela não é preguiçosa, porque de tanto essa carga, esse rótulo ser reforçado, ela acaba é, trazendo para ela esse rótulo, sendo que não é uma verdade. E aí, como que a gente faz isso na Academic Geek? A gente faz uma avaliação diagnóstica. Então, todos os alunos, quando eles entram na Academic Geek ou quando eles conhecem a Academic Geek, eles passam por uma avaliação diagnóstica. Durante a avaliação, a gente descobre como que a criança aprende. A gente faz um questionário que já é baseado no perfil VARC, através de estudos científicos, e a gente descobre como que aquele cérebro ele aprende melhor. A gente entende também quais são as maiores dificuldades, quais são os pontos fortes daquela criança, quais são as barreiras, por que exatamente ele não está conseguindo evoluir na escola. E aí, o que você recebe quando você faz um diagnóstico da Academic Geek? O perfil, como eu falei, de aprendizagem, se ele é um aluno mais visual, sinestésico, auditivo, quais são as estratégias de intervenção com base naquilo que foi dito, né? O que nós trabalharíamos e o nosso plano de reforço inicial da Academic Geek. E aí, eu quero te contar uma história, tá? Eu quero que você conheça o Lucas, do 5º ano, do Colégio La Salle. O Lucas, quando chegou na Academic Geek, ele enfrentava diversos desafios em matemática. E isso não estava só afetando as notas dele, ele estava afetando inclusive a autoestima. Ele estava desmotivado, porque ele era um aluno que ele até tentava, mas ele não conseguia avançar. E aí, a gente fez o diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente criou um plano personalizado com as estratégias baseadas no diagnóstico. Nesse plano inclui as atividades práticas, as revisões estratégicas e o professor, a partir desse plano, que foi baseado no diagnóstico, elaborou com ele a técnica aluno-professor. E aí vem a grande virada, né? O resultado disso foi que as notas dele subiram, mas ele ficou tão contente que ele quis levar a marca, a Academic Geek, para dentro da escola dele, lá do Colégio La Salle, nos Jogos Interclasses de 2024. Isso foi muito legal, porque foi um aluno que ele já nem acreditava que ele conseguiria. Ele já nem acreditava nele mesmo. Ele chegou num ponto que ele falou assim, ele falou assim, eu já tentei estudar, mas eu não consigo. E aí, quando ele viu que o problema não era o estudo, era a forma como ele estava aprendendo, ele ficou tão impactado com isso, e isso é muito legal de ver a alegria dele especificamente também, que ele quis levar isso para os colegas. E eu falei, claro, né? A gente pode sim, a gente pode levar, vai ser muito bom. Ele queria é, compartilhar, ele estava transbordando, né? Ele queria compartilhar aquela vitória que ele teve com os colegas, né? E foi bem legal. Tem foto dele, tem no Instagram da Academic Geek, se vocês rolarem mais o feed, vocês vão ver, tem foto dele, tem foto da turma, e é bem legal mesmo, foi bem bacana esse momento. E como ele tem vários também, várias histórias ao longo desses anos, né? E agora eu quero que você pense, imagina você descobrir por que que o seu filho não obtém resultado. Por que que ele evita estudar? Por que que ele aprende algumas coisas rapidamente e outras ele evita? Tem coisas que parecem impossível ele aprender e tem coisas que ele deslancha. Imagina isso, né? Qual o custo disso tudo? O custo de você descobrir que, poxa, o problema não era meu filho,
O problema era a forma que ele estava aprendendo, ou porque ele não tinha a estratégia correta. Imagina você ter esse conhecimento. Qual o custo disso para a autoestima do seu filho ao longo de todos os anos? Ao longo de toda a vida dele escolar e até da acadêmica e mais para frente a profissional. Imagina. Quanto custa isto, né? No mercado, uma avaliação diagnóstica nesse nível, dependendo da profundidade, ela varia entre 300 e 800 reais. Mas, como estamos comemorando 10 anos de Academic Geek, comemorando a forma de ensinar de uma forma que o cérebro realmente aprende e todos os resultados que a gente vem alcançando ao longo de todos esses anos, a gente está com uma condição especial. A avaliação diagnóstica está no valor de R$ 60. Gente, R$ 60. E aí você deve estar pensando, Dayana, mas e se meu filho não precisar da Academic Geek? O que eu vou fazer com essa avaliação? O objetivo principal não é ficar convencendo os pais para entrar na Academic Geek. O objetivo principal, inclusive dessa semana, é trazer clareza para vocês, pais. É trazer um norte, é trazer um ponto de partida independente de você vir a ser um aluno, seu filho vir a ser um aluno da Academic Geek. Se por algum motivo, ou porque ele não precisou realmente, ou porque ele não conseguiu entrar por diversos motivos, diversas questões, o norte vai ser traçado nesse momento. Então, isso é muito importante para todos vocês. E se for com a gente, vai ser um prazer receber o seu filho. Mas se não for, não tem problema. A partir desse momento, você tem clareza de como o seu filho aprende, para buscar outros recursos, para buscar outro lugar, enfim. E eu quero dizer que essas vagas elas são limitadas, porque essas avaliações elas são individuais, a gente tem agenda, a gente tem um tempo e estamos agora na reta final de semestre, né? As demandas elas começam a aumentar bastante. Então a gente está com poucas vagas na agenda, tanto para avaliação diagnóstica quanto para alunos. Então, a gente só vai abrir novamente vagas depois que essas vagas forem preenchidas lá para dezembro ou janeiro do ano que vem. Então, se você acha que vale a pena ter todo esse conhecimento, ter um diagnóstico na sua mão por esse valor, que, gente, esse valor é irrisório, perto do que realmente você vai encontrar e o que você vai receber nas suas mãos. E todos o valor de ter esse conhecimento em mãos. E agora, qual o próximo passo, então? A gente não quer somente melhorar a nota, a gente quer devolver para a criança, principalmente a autoconfiança e o prazer dela aprender. E eu quero deixar aqui na tela o telefone do WhatsApp da Academic Geek, do nosso atendimento. E nesse QR Code, você já cai direto também lá no nosso atendimento. Então, agende, converse com os nossos atendentes para você marcar e agendar uma avaliação diagnóstica da Academic Geek. E eu quero terminar dizendo que aprender não precisa ser sofrimento. Seu filho não precisa sofrer para aprender. A gente só precisa das estratégias corretas, do jeito cérebro, de achar a chave que abre aquela fechadura. Então é isso, eu me despeço aqui de vocês. E se você vier para a Academic Geek, eu vou ficar muito feliz. Se você não vier, eu quero que o seu filho encontre o caminho de aprendizado dele, para que ele veja o quanto é gostoso e o quanto é prazeroso aprender. Um beijo grande e até a próxima.